Estamos de volta aqui no Nordeste Acontece e agora neste segundo bloco vamos falar de política. Vamos conversar com o deputado estadual Heitor Ferrer. Bom dia, deputado. Bom dia, Anivaldo. Bom, o deputado Heitor Ferrer já atuou em 4 mandatos como vereador, está no seu 3º mandato como deputado estadual, é um dos mais atuantes aqui da base da oposição. Bom, no seu último mandato, o senhor foi um dos deputados mais atuantes aqui da casa, o que mais apresentou projetos e foi muito destacado nesse sentido. Nós estamos ainda no 1º mandato, desse seu 4º mandato, mas já dá para ter uma noção de que esse ano dá para ir no mesmo ritmo ou está diferente, as coisas estão diferentes, o cenário é outro? O que eu tenho feito mais aqui, Enivaldo, é muito mais fiscalizar os atos de governo do que a tentativa de legislar, porque nós somos sempre barrados. Estou com um projeto, por exemplo, da ficha limpa, onde eu estabeleço que aquelas pessoas que tenham sido barradas pelo ficha limpa para se candidatar, não posso assumir empregos nas 3 esferas de governo, nem no Estado Executivo, nem no Legislativo e nem no Tribunal de Justiça, envolvendo Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas, infelizmente, essa matéria já tem parecer contrário, dizendo que é inconstitucional, porque o deputado não tem o direito de iniciar essa matéria, e se for para a plenária, a gente sabe que será derrotado. Bom, vamos aqui para a cena do Estado, a cena atual, como, por exemplo, o caso mais recente dos banheiros de Pindoretama e etc e tal, que a oposição não teve força de convocar os envolvidos diretamente. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, o governo do Estado tem uma base de apoio muito larga aqui na Assembleia. De 46 deputados, o governador tem, seguindo a sua orientação, e esses deputados acreditam piamente nas ações do governo, legitimam todas elas e defendem todas elas, é em torno de 41 deputados. O governo do Ceará não resistiria a uma CPI desses banheiros, porque facilmente chegaria ao desfecho final que nós esperamos que o Ministério Público chegue. Por isso que, diante desse episódio dos banheiros, a Assembleia saiu menor, saiu menos acreditada do que antes, porque nós não cumprimos o nosso papel de fiscalizador das ações do governo. Quem talvez nos dê uma resposta seja o Ministério Público Estadual. Bom, nós temos um outro caso tão grave quanto esse, talvez, que é o caso dos professores. A educação do Ceará, creio que ela merecia pelo menos uma atenção melhor nessa questão dos professores. O que o senhor pensa a respeito disso? Porque os professores também estão batendo aqui na porta da Assembleia. Estamos até reunidos agora. Olha, o grande problema é que o governo do Estado tem tido uma firme posição de não conversar, de não negociar com quem esteja em greve. Isso é um erro, porque radicalizam-se ambas as partes. Se igualam, né? Se igualam. E quando o governo do Estado não negocia, a categoria de professores é uma categoria muito forte. E termina redundando o que já é histórico e piorando o quadro. Nós somos a 2ª escola pública pior do Brasil. Isso é um quadro entristecedor. Enquanto o meu filho, o seu, estão na escola privada, estudando, porque nós conseguimos pagar a escola, e estão aprendendo desde o começo do ano, no município a greve demorou o 1º semestre. No estado do Ceará nós estamos no 2º semestre, ou seja, há um prejuízo muito grande para a sociedade cearense, porque nós vamos ter pessoas no final do ano prejudicadas que não aprenderam o que deveriam ter aprendido e estão a dever, e o Estado também, no seu aprendizado, o que é muito ruim para a evolução da nossa sociedade. Tem uma outra questão, deputado, a saúde. Fala-se em criar um novo imposto para a saúde, para atender às necessidades financeiras desse setor. O senhor acha que há necessidade de criar um novo imposto ou só precisa aplicar o que a Constituição atual diz? O Brasil é a 7ª economia mais pujante do mundo. Nós somos o 7º país mais rico do mundo, do planeta. Se nós somos o 7º país mais rico do mundo, não comporta-se mais criar impostos. Nós somos a 7ª economia do planeta e somos o 14º país a ter a pior carga tributária. Nós perdemos para a Finlândia,
para a Noruega, para a Itália, para a Alemanha, para a Suécia. Mas esses países para os quais nós perdemos, a saúde pública é de alta qualidade, o ensino público é de alta qualidade, onde o cidadão não precisa gastar do seu salário para botar o seu filho na escola como nós pagamos, porque o Estado absorve tudo, segurança, transporte, moradia. Há um Estado social bom. No Brasil nós somos a 14ª carga tributária mais perversa e não temos nada. Nós não temos saúde de qualidade, não temos moradia, não temos segurança, não temos educação, porque esses impostos, na verdade, muitas vezes, está alimentando a corrupção, que é bem universal, todos os países têm, mas que a impunidade é bem brasileira. Ou seja, corrupção tem no mundo todo, mas a impunidade é bem nossa, né? Então, criação de mais um imposto, eu particularmente sou contra. Bom, a cena nacional também está assim, vamos usar um termo meio tumultuada. 9 meses de mandato da presidente Dilma, está completando agora, 5 ministros já foram demitidos, vamos usar esse termo. O senhor acha que é mais difícil administrar dessa forma? Certas composições partidárias são complicadas de se manter quando se chega no poder? Olha, não se governa o Brasil sem certas composições. O Lula tudo permitiu, foi complacente. Já a presidenta Dilma, que é mais técnica, não tem esse jogo de cintura que tinha o presidente Lula, ela está fazendo uma faxina. É muito mais grave deixar ministro corrupto do que demiti-los, do que exonerá-los. Porque não se pode sustentar um ministro dentro de uma pasta, dando um péssimo exemplo, detectando-se com provas que eles praticaram crimes contra a administração pública, contra o dinheiro público. Por isso que nesses episódios todos, eu parabenizo a presidenta, dizendo que ela agiu acertadamente. Não se pode deixar dentro do governo, por exemplo, o ministro do Turismo, que pegou verba do parlamento para se pagar brincadeiras em motéis, farra dentro de motel. Não se pode pegar um ministro que transferiu recursos para a formação de jovens e esses recursos lá não chegaram, foram desviados. Manter isso é dar um péssimo exemplo, se torna muito mais vulnerável a desacreditar o seu governo. Agora, deputado, por exemplo, eu, ou um cidadão comum qualquer, que pretenda ser um funcionário público, a gente tem que estudar, pagar um cursinho caro, fazer um concurso, se passar, aguardar ser chamado e, se for chamado, começar a trabalhar. Um ministro desse, não é mais fácil você verificar o passado de uma pessoa dessa do que demiti-lo depois, 5 meses depois? As indicações são dos partidos. Por isso que deveria existir também em esfera federal, o que eu estou pretendendo aqui, o ficha limpa para assumir cargo público. Por exemplo, se você vai a uma loja de sapatos e tem uma vaga para você se empregar, o Serviço de Recursos Humanos e o Departamento Pessoal pedem uma folha corrida. Sim. Se você tiver algum inquérito na sua vida, a empresa privada prefere não contratá-lo. No Brasil, todos os partidos, todos, botam dentro dos seus quadros pessoas que já cometeram desvio de dinheiro público, de maneira muito notória e muito pública, quando os partidos já poderiam fazer o filtro, solicitar desses que estão se filiando a folha corrida. Tem inquérito, tem desvio de recursos, tem crime de improbidade, o partido não lhe dá guarita. Mas, infelizmente, os partidos pensam em densidade eleitoral. Ah, fulano tem um bom número de votos, traz ele para o partido X. Isso é um erro, porque isso é o começo da destruição da credibilidade do partido político. O que o senhor acha dessa reforma política que prevê a mudança nesse formato de elegibilidade que tem hoje, onde candidatos com uma pequena quantidade de votos podem assumir cargos públicos? O que o senhor acha disso? Essa modalidade de proporcionalidade partidária e de coeficiente eleitoral dos partidos fortalece os partidos. Tem a desvantagem de muitas vezes o cidadão que tirou menos votos do que um que tirou 3 vezes mais, o que tirou 3 vezes menos não assumir o parlamento e o que tirou 3 vezes mais não assumir. Mas no sentido de fortalecer os partidos políticos. Por isso que nós defendemos que essa fórmula deva ser mantida, porque os partidos políticos devam ser fortalecidos. Vamos falar agora de sucessão estadual. Aliás,
o senhor tem sido brando, na minha avaliação, no que se refere às críticas à administração municipal. Por quê, deputado? Eu estou enganado? Não está enganado. A Assembleia, e eu tenho aqui feito o papel de fiscalizador dos atos do Poder Executivo, do Estado, que é a minha obrigação constitucional e consequência do meu juramento de deputado. As preocupações com as prefeituras devem ser dos senhores vereadores, porque não podemos trazer para cá todos os assuntos da prefeitura do Icó, de Lavra, de Juazeiro, de Pacatuba, de Itauá, de Fortaleza. Por quê? Porque as competências são das câmaras. Obviamente que não podemos deixar de comentar certos aspectos da cidade de Fortaleza por ser a capital, né? Como fiz já em 5 pronunciamentos, fazendo crítica à administração da Luiziane Lins, porque deixa muito a desejar em vários segmentos. O senhor é pré-candidato à Associação Municipal? Não tenho negado esse desejo, nem dentro do partido, nem fora. Sou pré-candidato, tenho conversado com o nosso presidente regional e deputado federal, André Figueiredo, mostrando que temos interesse em fazer a disputa. Se o partido entender que nosso nome aglutina e que temos chances de sermos vitoriosos, eu estou pronto para o desafio. Obrigado, deputado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Por hoje é só, obrigado pela sua companhia, você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Próximo sábado às 9h30 da manhã estaremos aqui neste mesmo horário com o Nordeste Acontece. Bom final de semana, até mais.